Fala aí, coloradagem, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos atualizar as informações do Internacional nessa semana Grenal, semana que já começou, o Inter já está na preparação para o Clássico Grenal desse final de semana. Mas antes, você já sabe, se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário, eu trago aqui as principais notícias do Internacional, faço um compilado do que está acontecendo nos principais canais, trago aqui para vocês, então dá essa moral, dá essa força aí, não custa nada para vocês, é de graça, dá uma força gigantesca para esse Colorado que está aqui buscando trazer informações para vocês, tá bom? Colorado ajuda Colorado, vocês sabem como é que é, vamos fazer essa troca aí, tá bom? Bom, galera, a parada é a seguinte, o Inter terá reforços, né, nesse Grenal, o Kaique, o Félix Torres, que não puderam participar do jogo contra o Corinthians, o Félix porque pertence ao Corinthians e o Kaique porque ele estava lesionado, não estava à disposição do técnico Pesolano. Agora vocês vão lembrar o seguinte, vocês vão lembrar que eu falei há um tempo atrás que eu tenho a sensação, e agora o Lucas Dias trouxe essa informação, eu já tinha esse sentimento de que o Paulo Pesolano está com o Grêmio entalado aqui, né? Apesar de ter ganho aquele Grenal na primeira fase do Campeonato Gaúcho, ganhou lá de virada 4-2, ele tá querendo ir à forra do Grêmio depois daquele primeiro jogo na Arena lá. E por todo o que aconteceu nas finais do Campeonato Gaúcho, envolvendo principalmente a arbitragem, né? A gente foi roubado de todas as formas possíveis nesses dois clássicos aí. Então a gente tem que ir à forra, tá na hora de ir à forra. E que delícia vai ser se a gente ganhar o Grenal. Não só pela vitória, mas por passar eles na classificação, e para mim tem um gostinho especial porque serão duas vitórias contra os dois principais adversários que nós temos no Brasil, que é o Grêmio e o Corinthians, né? Olha que delícia, seria demais a gente conseguir essa vitória aí. Então, como eu disse, o Pesolano tá com o Grêmio entalado na garganta e o Lucas Dias vai nos dizer, vai nos explicar direitinho o porquê que isso acontece. Fala aí, Lucas Dias, o que tá acontecendo? O Lucas Dias vai estar assistindo o jogo. Ele está sempre assistindo um jogo e vai estar com aquela sombra verde, aquele reflexo verde dos óculos que vão ficar escuros, né, por conta do filtro de chroma key que eu uso. Então, fazer o quê? Vou mandar uma mensagem para ele: Lucas Dias, para de assistir jogo enquanto você está gravando material do Inter. Bora lá. Vem de 10 pontos em 12 no Campeonato Brasileiro. Parece que a maré tá virando a favor do Colorado, mas o Inter terá um clássico Grenal no final de semana, no sábado, dentro da sua casa, no estádio Beira-Rio, às 8h30 da noite, e terá, por ser um clássico, pela frente o seu maior rival, mas também um adversário indigesto desse início de temporada, que incomodou e bastante o técnico Paulo Pesolano e o vestiário do Internacional. Isso por conta de todos os acontecimentos das finais do Campeonato Gaúcho. Para eu explicar aqui pra vocês, a gente primeiro precisa ir lá pro primeiro jogo dos 4-2, tá? O jogo dos 4-2 da fase de classificação, uma virada espetacular do Inter dentro de casa, um segundo tempo perfeito, tá? Do Internacional com... O jogo lá tinha que ter sido 4-0, né? 5-2, qualquer coisa a mais, porque o Inter massacrou os azuis lá no Beira-Rio, e o primeiro ataque deles foi gol, o segundo foi uma falha incrível do Rocher. Então aquele placar de maneira alguma reflete o que foi a superioridade do Inter no jogo. 4 gols, dois deles do Borré. Aquele jogo ele sacudiu bastante o vestiário do Grêmio naquele momento. Foi a primeira turbulência do trabalho do Luiz Castro, e assim como o Pesolano chegaram no início da temporada, tanto em Inter o Pesolano quanto em Grêmio o técnico português Luiz Castro. O Grêmio ali, pelas informações que os setoristas de Grêmio traziam, teve a sua primeira turbulência, deu um impacto importante dentro do vestiário, e lá do outro lado foi dito, ó, na final a gente tem que ganhar do Inter. Custe o que custar, tem que ganhar. A gente vai para 2 finais de Campeonato Gaúcho, que ficam muito decididas por conta da arbitragem, e aí isso já gera a primeira revolta no basquete. Vocês veem que a decisão deles de ganhar era tão grande que eles convocaram a tropa toda, né? Botaram o árbitro, botaram o VAR, botaram os melhores jogadores, botaram tudo em campo, né? Pra ganhar do Inter. E ainda contaram com uma infelicidade do Bernabé, né? Do Inter, vamos lembrar que foi o jogo de ida, e eu não me apego na expulsão do Bernabé, que no campo foi justa, e sim, o lance que foi reclamado do Inter do segundo gol, o lance do Carlos Vinícius, né, que o Carlos Vinícius teria impedido, estando impedido, teria impedido também, com perdão da redundância, a passagem do Félix Torres para tentar desarmar o Amuso, e além disso,
as outras reclamações que envolveram o clássico Grenal em relação a VAR, enfim, tudo aquilo que o Inter ficou bem incomodado e nós sabemos bem. O Pesolano foi pra coletiva, reclamou muito dos árbitros e também se reclamou por parte do Inter da atitude de alguns jogadores do Grêmio. O Inter citou, por exemplo, aquele passe de letra na linha de fundo, numa jogada, numa zona morta, que o Abuso, o atacante do Grêmio, que foi muito bem naquele jogo, dá um passe de letra. O Inter ficou incomodado, isso foi levado pro jogo da volta no Beira-Rio, o Inter não conseguiu reverter, mas também teve o episódio do pênalti no Alan Patrick, que ficou vários minutos no VAR, e o VAR acabou tirando a chance do Inter fazer 1-0 ainda no primeiro tempo, então ficou muito tenso aquele jogo no Beira-Rio. E também tinha uma tensão no extra-campo, né, os dirigentes de Grêmio e Inter falando bastante, os dirigentes do Grêmio dizendo que teria um clima bélico contra o... Eu queria deixar claro que é o seguinte, eu que diz respeito à jogada, de tocar de letra, isso, aquilo, cara, isso é do jogo. Não quer passar por isso dentro do jogo. Simples assim, não me incomoda esse tipo de situação, esse tipo de coisa, realmente não me incomoda. Eu até gostaria que os jogadores do Inter fizessem isso. Né? Quem não lembra nos Grenais recentes que o Alan Patrick fez o gol, ele vem correndo na arena, ele vem correndo em direção à bandeirinha lá do escanteio, assim, eu já torcendo pra ele dar uma voadora naquela bandeirinha, mas ele desistiu. Eu sou a favor da provocação, não tô nem aí. Se não quer, ganha o jogo. Simples. Grêmio, orquestrado por influenciadores do Inter, jornalistas, por dirigentes e jogadores do Inter, enfim. Então foi, de fato, uma tensão criada pré-clássico. E tudo isso que já estava incomodando o Pesolano, sua comissão técnica, o vestiário do Inter e o departamento de futebol, a direção do Inter como um todo, ela foi caminhando, foi escalonando durante as finais do Campeonato Gaúcho. Até que tem um momento em que termina o jogo no Beira-Rio, o Grêmio é campeão gaúcho, em que um dos auxiliares do Luiz Castro foi provocar o banco de reservas do Inter. Lembrando que seu computador, seu celular não está com defeito, é o filtro para cor verde que eu utilizo, por isso que fica esse tom cinza horrível. Me perdoem, mas é necessário. Auxiliar, ele se chama Pedro Mané. O Luiz Castro ele tem um corpo técnico português, que trabalha com ele a carreira toda. O braço direito dele é o Vitor Severino, e ele tem um outro braço de auxiliar técnico, que é este Pedro Mané, que fez essas provocações. O Inter ficou muito incomodado. A comissão técnica do Inter, naquele momento, vocês estão vendo aí o vídeo do Tiger Jante, chega aí pra cima ali, pra tirar satisfação, dedo na cara, enfim. É que o Luiz Castro não gostou, né? Pelo menos isso, né? Você vê que ele xingou bastante ali o seu auxiliar, né? A gente imaginou que aquilo ficaria no campo, mas não. Essa revolta com essas atitudes de provocação da comissão técnica do Grêmio estão até hoje aqui, na garganta, entaladas, engasgando o técnico do Internacional, Paulo Pesolano, e sua comissão técnica, que está, pelas informações que a gente tem, revoltada ainda com esse episódio. Então, eu quero Isso é o tipo da mágoa que é bom guardar. Essa mágoa do time adversário, do rival, é bom guardar. Gosto disso. Desde que isso não se transforme em precipitação e violência, né? Olha aquela gana de ganhar de aforra, assim, eu acho sensacional. Eu gosto muito. Dizer aqui que a gente já ouve internamente que o Inter trata, e a gente ouviu há pelo menos 2 semanas, tá? Alguns detalhes também sobre isso, de que o Pesolano tá muito engasgado com a comissão técnica do Luiz Castro, com o Grêmio como um todo, pela rivalidade do Clássico, evidentemente, mas por tudo que aconteceu nas finais do Gauchão, e o Inter trata esse jogo como uma decisão. Por mais que não seja um jogo decisivo, é a 11ª rodada, mas é um Grenal, e Grenais já são um campeonato à parte, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, mas tudo isso que aconteceu antes gerou uma revolta muito grande, e o Inter trata como uma grande chance de revanche esse jogo no Beira-Rio no sábado, às 20h30. O Pesolano, sua comissão técnica, a direção do Inter, jogadores do Inter, estão todos engasgados com tudo que aconteceu nas finais do Campeonato Gaúcho, e eu diria que, pelo que a gente ouviu, principalmente o técnico Pesolano, tá? Ele é, talvez, o cara mais incomodado nesse momento e querendo essa revanche contra o Grêmio no sábado no Beira-Rio. Então é isso, então vamos transformar isso daí em vontade, em gana, em raça, vamos pra dentro dos caras, vamos meter uma goleada, vamos devolver aqueles 5 deles que eles estão escapando, faz tempo que eles estão escapando, faz tempo. Vocês lembram daquele Grenal que o Soares, inclusive, ainda jogava no Grêmio, que o Inter deu um chocolate neles, mas que o nosso goleiro estava com uma costela machucada, tomou 2 frangos, né, e ficou só no 3-2 pro Inter, que era para ter sido 5-6 pro Inter. Já faz uns 3, 4 Grenais que o Inter ensaia de dar uma goleada e não consegue, né? Essa última aí, se não tivesse a falha do Rocher e não tivesse aquela bobeada no primeiro gol, tinha sido 4-0 pelo menos. Então tá na hora da gente fazer os caras voltar pro lugar deles, simples assim. Dar uma goleada, dar 3 tapas na cara, mandar eles voltar pro lugar deles lá, e era isso, não é mesmo? Chega, pressionar até o fim, massacrar, fazer os 3 pontos em cima deles, ultrapassar eles e que gerar uma crise gigantesca, porque afinal de contas eles empataram com Lanterna em casa, escaparam de perder, que eles têm muita sorte, né? Escaparam de perder, e vão jogar hoje aí, parece que tem um time reserva também, que se dane o jogo deles de hoje, que se dane eles como um todo, beleza? Colorado, se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário,
Coloca a sua opinião, quero saber o que você pensa a respeito do técnico Paulo Pesolano, que está com eles entalados na garganta e que do sábado à noite a gente vai tirar isso daí com certeza. Pelo menos é o que a gente espera, beleza? Fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.